Boa noite. Nosso grupo é formado por Janine Gomes, Viviane Domingues e eu, Carlos Peçanha. Nós iremos explicar como aplicar a regra de Cramer na resolução de sistemas lineares. Regra de Cramer, o que é? A regra de Cramer é uma estratégia para a resolução de sistemas de equações lineares utilizando o cálculo dos determinantes. Essa técnica foi criada pelo matemático suíço Gabriel Cramer por volta do século XVIII, com o intuito de solucionar sistemas com um número arbitrário de incógnitas. Pelo teorema de Cramer, se um sistema linear apresenta um número de equações igual ao número de incógnitas e determinante diferente de zero, então as incógnitas serão calculadas a partir das seguintes fórmulas. X é igual a determinante de x dividido pela determinante da matriz. Y é igual a determinante de y dividido pelo determinante da matriz. E z é igual a determinante de z dividido pelo determinante da matriz. Ao lado, temos como exemplo um sistema linear formado por 3 equações e 3 incógnitas cada. Mais ao lado destacado, temos os termos independentes. Os termos independentes serão utilizados para calcular as determinantes de x, y e z. Os termos independentes irão substituir os coeficientes na coluna referente a cada incógnita. Primeiro, vamos calcular o determinante da matriz utilizando a regra de Sarrus. Copiamos, então, os coeficientes do sistema linear para formar a matriz e repetimos as duas primeiras colunas para podermos calcular a determinante. Então temos D é igual a A1 vezes B2 vezes C3 mais B1 vezes C2 vezes A3 mais C1 vezes A2 vezes B3, e agora vamos multiplicar as diagonais secundárias. Então invertemos os sinais e multiplicamos C1 menos B2 vezes A3 menos A1 vezes C2 vezes B3 menos B1 vezes A2 vezes C3. Para aplicar a regra de Cramer, o determinante deve ser diferente de zero e dessa forma apresentar uma solução única. Caso seja igual a zero, temos um sistema indeterminado ou impossível. Portanto, de acordo com a resposta obtida no cálculo do determinante, um sistema linear pode ser classificado em determinado quando possui uma solução única, indeterminado quando possui infinitas soluções, impossível quando não apresenta soluções. Os valores de dx, dy e dz são encontrados substituindo a coluna de interesse pelos termos independentes da matriz. Nesse exemplo, vemos que para calcular a determinante de x, substituímos na coluna onde estão os coeficientes referentes às incógnitas x pelos termos independentes. Para calcular a determinante y, substituímos na coluna onde estão os coeficientes referentes à incógnita y pelos termos independentes. E para calcular a determinante de z, substituímos a coluna onde estão os coeficientes referentes às incógnitas z pelos termos independentes. Vejamos agora alguns exemplos. Exemplo 1. Observe o sistema a seguir com duas equações e duas incógnitas. Primeiro passo: calcular o determinante da matriz de coeficientes. Montamos a matriz com os coeficientes das duas equações e calculamos a determinante dessa matriz.
12 vezes menos 3, menos 3 vezes 2, igual a menos 36 menos 6, igual a menos 42. Segundo passo, calcular a determinante de x, substituindo os coeficientes da primeira coluna pelos termos independentes. Matriz de x é igual a 15 e 3, 13 menos 3. Determinante de x é igual a 15 vezes menos 3, menos 3 vezes 13, igual a menos 45 menos 39. Temos determinante de x igual a menos 84. Terceiro passo, calcular a determinante de y, substituindo os coeficientes da segunda coluna pelos termos independentes. Determinante de y é igual a 12 vezes 13 menos 15 vezes 3, igual a 156 menos 30, determinante de y igual a 126. Quarto passo, calcular o valor das incógnitas pela regra de Cramer. X é igual a determinante de x dividido pela determinante da matriz. Temos x igual a menos 84 dividido por menos 42. X igual a 2. Y igual a determinante de y dividido pela determinante da matriz. Temos y igual a 126 dividido por menos 42. Y igual a menos 3. Portanto, x igual a 2 e y igual a menos 3. Exemplo 2. O sistema a seguir apresenta 3 equações e 3 incógnitas, assim como no primeiro exemplo que mostramos. Primeiro passo, calcular o determinante da matriz de coeficientes. Para isso, primeiramente, escrevemos os elementos das duas primeiras colunas ao lado da matriz, utilizando a regra de Sarros. Agora, multiplicamos os elementos das diagonais principais e somamos os resultados. Seguimos multiplicando os elementos das diagonais secundárias e invertemos o sinal do resultado. Posteriormente, juntamos os termos e resolvemos as operações de adição e subtração para obter o determinante. Determinante da matriz igual a 8. Segundo passo, substituir os termos independentes na primeira coluna da matriz e calcular o determinante de x. Montamos a matriz, calculamos dx da mesma maneira que encontramos o determinante da matriz. Determinante de x igual a 8. Terceiro passo, substituir os termos independentes na segunda coluna da matriz e calcular determinante y. Determinante y igual a 16. Quarto passo, substituir os termos independentes na terceira coluna da matriz e calcular determinante z. Quinto passo, aplicar a regra de Cramer e calcular o valor das incógnitas. X é igual a determinante de x dividido pela determinante da matriz. Temos 8 dividido por 8, x igual a 1. Y é igual a determinante de y dividido pela determinante da matriz. Temos 16 dividido por 8 igual a 2. Z é igual a determinante de z dividido pela determinante da matriz. Temos 24 dividido por 8, z igual a 3. Portanto, x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.